Olá, crianças, tudo bom? Hoje nós vamos trabalhar o segundo roteiro do segundo trimestre, tá bom? E ele é meio assim temático, é sobre a festa junina. Então vamos lá. Olha só, a primeira coisa aqui, ó. Coloca o nome de vocês aqui e a turma, certo? Aqui também é a mesma coisa, o nome do professor, o nome de vocês, a turma que vocês estão, tá bom? Coloca aí, certo? A data também aqui, ó, coloca a data. Essas orientações aqui é para vocês seguirem, tá? Não esqueça de escrever o seu nome completo, organize seu espaço, com lugar calmo para estudar, tá? Vamos aqui para baixo, aqui, ó. Substantivos, vamos trabalhar substantivos e adjetivos no roteiro. A palavra que dá nome a pessoas, animais, plantas, objetos, lugares, fenômenos da natureza, sentimento, entre outras coisas, é substantivo. Então, tudo que tem nome é substantivo. Daí eles são classificados em comuns, são aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, por exemplo, aqui, árvore, lápis e caneta. Os substantivos próprios são aqueles que dão nome ao ser da mesma espécie, sendo escrito com a letra inicial maiúscula. E aqui tem alguns exemplos. O nome de pessoas são substantivos próprios, ó. Nome de países, nome de estados, nome de municípios, tá? São substantivos próprios. Substantivos simples, formado por uma só palavra. Por exemplo, aqui, porco, ó. É uma só palavra, então é substantivo simples. Cadeira e etc. Substantivo composto. Eles são formados por mais de uma palavra. Por exemplo, aqui, ó. Porco e espinho, ó. Uma palavra, duas palavras. Então são substantivos compostos. Substantivos primitivo, que não vem de nenhuma outra palavra. Por exemplo, criança, não é originário de nenhuma outra palavra, é criança só. Substantivo derivado, essa aqui já deriva de outra palavra, ó. Vem de outra palavra, isto é, tem origem em outra palavra. Por exemplo, criançada, teve origem criança, criança não tem origem, né, de nenhuma outra palavra, mas a criançada tem. Por exemplo, aqui poderia ser pedra, aqui, ó. Por exemplo, criança, tivesse outro nome que pedra. O derivado seria pedreiro, pedreira. Tá? Coletivo, nomeia conjunto de seres ou coisas de uma mesma espécie. Por exemplo, aqui, ó, o enxame é de abelhas, tá? Quando se fala assim, tô vendo um enxame, então a gente já sabe que é de abelhas. Outro, multidão, a gente sabe que é de pessoas, tá? E assim por diante. Os adjetivos. Adjetivos são as palavras que indicam característica dos substantivos, ou seja, eles indicam qualidades. Exemplo aqui, ó, doce, bonita, madura. Artigos são palavras que acompanham o substantivo. Daí aqui nós temos aqui alguns artigos, ó, o a, uma, os, as, uns, umas. Por exemplo aqui, ó, uma cadeira. Então o artigo é uma cadeira. Tá bom? Eu vou deixar para vocês lerem agora essa historinha aqui, a Serafina e a Virgulina, e daí a gente vai aqui para baixo para as interpretações. Olha só. 1. Agora, de acordo com a leitura do texto, responda. Qual o nome da formiga mais velha? Tá? Escrevam aqui, ó. B. Qual o nome da minhoca? C. Onde fica o novo formigueiro? D. Quais as características do formigueiro antigo? 2. Retire do texto o que se pede. Então vamos ver o que se pede. Ó, um substantivo próprio. Então retira do texto aqui um substantivo próprio. Um substantivo derivado. Então retira do texto um substantivo derivado. E um adjetivo. 3. Na frase do texto, aquele formigueiro embaixo da figueira era muito bom, há muitas palavras com encontros vocálicos. Vamos relembrar? Então, o que vem a ser o encontro vocálico? É o encontro de duas vogais juntas em uma mesma palavra. Você lembra das vogais? A, E, I, O, U. Então, é o encontro de duas vogais. Ditongo é o encontro de duas vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Hiato é o encontro de duas vogais pronunciadas em sílabas separadas.
Olha só aqui, criança. Exemplo de ditongos, ó. Olha só. Beijo, ó. O E e o I, ó. Causa, o A e o U. Paixão, caixa, pai, série, saudade, quadrado, noite, lei, meu. Ó, esses são exemplos de ditongos, certo? Olha só aqui, criança, agora o exemplo de hiato. Por exemplo aqui, ó. Hiato é um encontro vocálico entre duas vogais que pertencem a sílabas diferentes e é chamado de hiato, tá? Então quando se separa, fica uma vogal separada da outra. Ó, saúde, por exemplo. Sa, assim, U, D. Aqui tem alguns exemplos, ó. Coelho, ó. Coelho. Saída. País. Então, hiatos são palavras que as vogais são separadas uma da outra. Nós temos aqui também o tritongo, que é o encontro de 3 vogais pronunciadas em uma mesma sílaba. Ou seja, são 3 vogais na mesma sílaba. Por exemplo, Uruguai, Paraguai, tá? E quando eles são separados, eles ficam juntos também, eles não se separam, tá bom? Agora vamos para a nossa atividade aqui, ó. 4. Enumere os encontros vocálicos aos lugares corretos. Por exemplo, aqui, ó, o 1 é ditongo, o 2 é tritongo e o 3 é hiato. Então, vamos colocar aqui a numeração aqui do lado. Por exemplo, aqui, ele é hiato, ditongo, tritongo. O dizia e o formigueiro, tá? Coloca a numeração aqui do lado. Então, vamos fazer agora essa atividade número 5. Agora é a sua vez. Escreva o que é cheio de. Quem é cheio de fama, ele é o quê? Quem é cheio de maldade? Quem é cheio de generosidade? E quem é cheio de raiva? Tá? Próxima. Então agora nós vamos para a acentuação das paroxítonas. Sílaba tônica. Numa palavra, a sílaba tônica é aquela que é pronunciada com maior força e intensidade, tá? Aqui, ó, são aquelas que a sílaba tônica é a penúltima. Tem a última, penúltima. São acentuadas palavras paroxítonas terminadas em is, terminadas em i e is. Táxi, lápis, biquíni. Em us, bônus e vírus. Em r, açúcar e caráter. Em x, tórax e ônix. Em n, que é o if, né, que termina em n. L, fácil, amável e incrível. Em e uns, que é álbum e álbuns. Ãos, ans, que é órgão, órfãos, órfã, imã e bênção. Acento agudo e circunflexo. O sinal, esse aqui, ó, chama-se acento agudo. O acento agudo é colocado sobre as vogais A, E e O, para indicar que o som delas é aberto. Exemplo, picolé, paletó, árvore, José, Érica e Guaraná. O sinal circunflexo, que é esse aqui, ó. Esse aqui chama-se circunflexo, esse sinal com chapeuzinho. O acento circunflexo é colocado sobre as vogais A, E e O, para indicar que o som delas é fechado. Agora vamos para a nossa atividade aqui, ó. 6. Complete as frases com as palavras abaixo. Bebê, bebe, bebê, esta, está, e é, sábia, sabia e sabiá. Eles vão preencher aqui, ó. Aonde que cabe essas palavrinhas aqui, ó, certo? Produção textual. Observando características, que são qualidades. Observe os desenhos. Então, aqui, ó, uma borboleta, um passarinho, uma abelha e uma joaninha. Os animais acima apresentam características comuns e diferentes. Leia o texto e observe a descrição dos animais. Então, aqui, ó, leia esse texto aqui, que vai falar sobre as características que são adjetivos, na verdade. 7. Agora é a sua vez. Escreva um pequeno texto sobre as características comuns e diferentes entre os animais abaixo e fale também sobre a utilidade deles. Então, vamos escrever um texto sobre esse cachorrinho aqui e essa vaquinha. E para que serve o cachorro e para que serve a vaquinha, tá bom?